Vocês devem ter visto já, porque passou de 100 mil views, o Felca fez um react, tá? Bianquinha no Redcast, e é react de 45 minutos e tal. A Bianquinha já respondeu um ponto e tal, vai se posicionar também de outras formas. Eu não pensei que o negócio ia escalonar tanto assim. O que você achou, Cris? Escalonou rápido, né? Eu achei, assim, eu vi que o vídeo saiu quando eu acordei e eu vi no carro, né? Aí depois eu cheguei aqui no estúdio, eu não assisti os 42 minutos do Felca. Eu assisti parte do vídeo da Bianquinha também. E uma coisa que ele acusou ela é falar sobre aquela loira que trabalha pra ele e tudo mais. E aí ele usou palavras, você falou que eu como ela, nanana. E a Bianquinha, pelo menos no vídeo dela, ela mostrou que ela não usou esse termo em momento algum, que ela não se referiu à moça desse jeito. A Adriana, né? E aí já tinha uma mentirinha ali, não foi bem assim, aumentou um pouquinho. O assunto é variado, né? Tem esse assunto da assessora e tem o assunto das bets. Vamos lá, gente, pra me posicionar rapidinho aqui pra vocês. Prestem atenção. A gente entrou em contato com o Felca, a gente conseguiu o telefone. A Bianquinha conseguiu o telefone da assessora do Felca. Olha aí. E aí, eu pensei que ia falar assim, a gente vai ter um debate no Redcast. Eu tava falando de quantos milhões de debates a gente já não fez, gente. A gente vai fazer, inclusive, terraplanista versus globaloides. Eu vou assistir esse. Terraplanistas versus globaloides aqui no Redcast. É normal, é uma conversa, o pessoal senta aqui, cada um fala um pouco sobre o assunto e tal. Mas a Bianquinha, quando ela falou de debater com o Felca, ela não tava sendo irônica, sendo sarcástica, querendo deslegitimizar a postura do Felca, porque ela concorda. Inclusive, no vídeo, ela não tava defendendo as bets, tá? E aí, quando ela falou, quando era essa pauta, vai ter um debate lá no Redcast com o Felca e a Bianquinha. Era só para os dois se encontrarem e falar a respeito, até mesmo pro Felca saber que, a gente concorda com o que ele tá fazendo, é uma postura louvável, é uma postura de gente que tá, sim, defendendo algo que acredita, e é por isso que ele tá batendo muito nesse termo. Só que aí a assessora do Felca respondeu que ele não vai participar de podcast nesse momento. No mesmo dia, clássica. Ela respondeu, ele não vai participar de podcast no momento, ele tá com a agenda complicada, agradeço o convite, desejo sorte no trabalho de vocês, desejo sorte aí pro projeto. Então, a princípio, não era nada com o Redcast em si, nada com a Bianquinha, só falou que não queria. E é isso. E aí, isso foi segunda-feira, tá? Segunda pra terça-feira, todo mundo sabe ali que o Felca já tinha falado da Bianquinha antes, que ia ter o debate, aí a gente ia falar assim, então, beleza, não vai ter um debate, esquece essa história, o Felca nem tem tempo pra isso. E aí o Felca soltou esse vídeo hoje de manhã, dizendo que, aí sim, ele respondeu, reagiu, e dizendo que, se for o caso, né, a grande verdade é que a Bianquinha tá muito errada nessa história e não tem o que debater. É isso. Então, a princípio, a gente já falou sobre assuntos de bet, já trouxemos aqui o pessoal do MBL, já trouxe outras pessoas também que são contra, brigadeiro, todo mundo sabe aqui a respeito. A Bianquinha, ela tá agora numa posição onde ela não tá se defendendo, que ela já sabe e já internalizou isso dentro da cabeça dela, que o negócio do tigrinho é errado, isso não faz bem, e isso é uma coisa que a gente pretende, inclusive, que outras pessoas na internet sejam também cutucadas, entendeu? Tem que cutucar aquele influenciador, que às vezes as pessoas, só porque é um cara legal e tudo mais, mas ele continua fazendo, mesmo sem precisar, mesmo tendo muito dinheiro e etc. Então acho que vai ser esse o desdobramento da história. Não vai ter debate, a Bianquinha vai ficar na defensiva, tipo, no sentido de, é óbvio que ela não queria no momento nenhum deixar o Felca puto, nem estava defendendo as bets. Mas ela já entendeu que o que ela faz ali, tipo, tem que acabar, essa história de divulgar tigrinho realmente é uma coisa ruim. E ela já entendeu isso. Só que o debate em si não vai rolar e pelo que eu entendi, nem tem por que mais rolar, já que o Felca deixou bem clara a posição dele com quem, de alguma forma, divulgou o caso de aposta, né? Eu achei que ele perdeu um pouco a linha no vídeo dele, ele foi bem agressivo com ela. Ele falou que fulano tem sangue nas mãos, todo mundo tem sangue nas mãos porque divulgou o tigrinho
e tal, que isso tá acabando com a vida das pessoas, tem gente que tá se matando. Pelo que eu entendi, ele tem esse posicionamento muito forte, porque ele já foi um dos viciados. Ele deve ter perdido, não sei quanto que ele perdeu em questão de dinheiro e tal. Mas eu digo não no posicionamento dele contra as bets, mas na forma que ele fala ali com a Bianquinha no vídeo, sabe? Eu acho que ele perdeu a linha, ele exagerou nas coisas, ele inventou algumas palavras também que ela não disse. E foi isso que ela se defendeu no vídeo dela. Só que assim, o público dele é gigantesco e fã é fã, né? Então já estão atacando ela pra caramba. Caraca, 215 mil. Não acho que a posição dele contra as bets tá errado, mas eu acho que nesse vídeo aí ele perdeu um pouco a mão na forma como ele respondeu, as coisas que ele falou dela também, enfim. Achei desnecessário. Não, ele disse o seguinte, disse que se a Bianquinha chegar e doar o dinheiro que ela ganhou, tipo aquela história do Felipe Neto. O Felipe Neto quer se purificar do que ele fez no passado, com a Blaze e tudo mais. Nunca mais ele vai divulgar bet. E o que ele pode fazer pra isso é conscientizar as pessoas a não jogar, o mal que isso faz e tal. Aí o Felipe Neto, as pessoas questionam, tá, mas quanto que você ganhou? Quanto que você ganhou das bets? Você vai fazer o que com esse dinheiro e tal? O Felipe Neto não precisava, correto? Tem esse pessoal aí, tipo, Danilo Gentili, não precisa divulgar bet. Não é verdade? Você vai dizer que o Danilo Gentili precisa. O cara trabalha no SBT, velho. Precisa disso. Mas, enfim. O ponto que a Cris levantou agora do negócio do vídeo do Felca, tem esse negócio assim, mano. Os fãs bem sedentos. Né? Ele ficou bem puto na parte que ele fala que ele defende a assessora dele, né? E aí ele ficou bem revoltado pela forma que a Bianquinha falou dela e tudo mais. E aí ela se defendeu depois do vídeo dela falando: peço desculpas por ter chamado ela de gostosa, mas eu não disse em momento nenhum que você come ela, porque ele usou essa palavra. Ele falou, você falou que eu como ela e não sei o que. Ela disse, cara, eu não disse isso em momento nenhum e eu vou te mostrar aqui que eu não disse isso. Não fui desrespeitosa com ela desse jeito. Não, eu acho que, como eu falei, se a gente tivesse... E aí ele perdeu a linha, eu acho. Se eu tivesse feito o convite e ela tivesse deixado claro, jamais vou pisar nesse lugar porque vocês falaram tal coisa de mim, tal coisa do Felca e não sei o quê. Não foi essa a resposta, gente. Entendeu? Sim. Então eu fui pego de surpresa essa história do final da live dele. Quando ele volta, ele fala nos comentários que uma coisa que a Bianquinha falou foi enfim, do fato da assessora dele e tudo mais. No sentido de que a gente tava, digamos, não compreendendo o trabalho que ela faz. Sim, desmerecendo ela. Desmerecendo ela profissionalmente. Entendeu? Isso daí eu achei muito estranho mesmo, porque ele não precisava falar isso. Eu também não entendi. Tipo assim, ele falou que ela é uma profissional muito competente, que ela trabalhou na Fúria, que ela isso, aquilo e tal. E foi assim que eles se conheceram. Ótimo. E aí ele sentiu... Ele fala no vídeo que ele se sentiu muito atacado e que isso foi um ataque a alguém que trabalha com ele, uma pessoa que ele gosta e que ele não ia aceitar isso e tudo mais. E aí ele ficou realmente muito revoltado. Só que do jeito que ele falou, você acha que, nossa, a Bianquinha falou uma coisa muito absurda. Aí você vai ver o que ela falou realmente no vídeo. Tipo, ela fez uma brincadeirinha e falou, ela é gostosa e tal. E inclusive no vídeo dela, como eu disse, ela pediu desculpa depois. Falou, desculpa ter chamado ela de gostosa. Não queria ter desrespeitado dessa forma. Eu fico nessa posição. Mas eu não vi o desrespeito ao trabalho então, eu fico nessa posição que eu sei que a Bianquinha não faltou com respeito com a mulher lá, a assessora, certo? Aí eu fico nessa posição de sabendo que, tipo, putz, como eu queria que a Bianquinha não divulgasse o Tigrinho. Sim. E o Felca tá certo. Ao mesmo tempo que eu sei que o Felca tá certo e tudo mais. Campanha Bianquinha largue o Tigrinho. Campanha. Além disso tudo, tem o fato agora, pronto, mais uma treta em cima do Red Cash. Nossa, atrai briga esse lugar. Mas eu acho que dessa vez a treta tem um saldo positivo, entendeu? Se a gente for falar sobre bets e tudo mais. Sim. E dessa vez o assunto não é uma coisa assim que a gente falou mal de alguém. Não falou mal de ninguém, velho. Eu acho que foi o mal entendido, que a Bianquinha se desculpou com a moça e ela pode inclusive mandar uma mensagem pra moça pedindo desculpa, caso ela tenha ofendido a assessora. E o Felca deveria aceitar debater sim com a Bianquinha. Eu sou a favor da paz e do diálogo. O que a Bianquinha gostaria de debater? Não é
se é certo ou se é errado. O que fazer? O que a gente vai fazer, gente, Sim. com as bets? A CPI tá uma vergonha. Não, eu acho que assim, o Felca, ele tomou isso como uma motivação dele agora de fazer vídeos é pra bater nesse assunto. Ele quer, eu esqueci a palavra agora, mas assim, ele tomou essa posição e ele quer fazer algo sobre isso. Eu não sabia que se ele teve problema com o jogo também. Ao que consta, ele falou que uma vez ele, na live com o Luqueta, né, em Acaju, ele falou que ele também já foi um cara que Entendi. gastou muito com aposta. Enfim, ele vício e tomou, tal. ele tá com essa motivação de ajudar as pessoas que se viciaram e inclusive tem uma mulher que parece tirar a própria vida, né? Sim. Então ele tomou essa causa, agora eu lembrei, então ele está tomando esse tema como uma causa para lutar contra as bets. Uhum. Que eu acho que de fato é um grande problema, né? A gente vê que afetou até a economia. E só que a minha visão é assim, enquanto estiver liberado pela lei de divulgar, de jogar, de ter casas de aposta online, vão surgir outras pessoas divulgando uma hora. Uhum. Então, assim, tudo bem, eu acho imoral, acho errado Virgínia, Bianquinha, Filipina divulgar? Acho. Mas adianta só bater neles? Não, eu acredito que não. Eu acredito que o melhor seria a população como um todo exigir leis para proibir, já que virou um problema de saúde pública, onde pessoas estão tirando a própria vida por conta do vício, onde a economia está sendo afetada porque as compras no mercado diminuíram por conta do vício, onde pessoas estão usando o salário da Bolsa Família para jogar. Então virou um problema que está afetando não só as pessoas viciadas, Uma sociedade mas saudável a sociedade não inteira. Não pode existir assim, As famílias dessas pessoas, essas próprias pessoas com esses vícios, porque você ter um vício é um problema gigantesco, é uma doença que você tem ali na sua mente e, enfim, você não consegue sair daquilo, você se torna uma pessoa doente, dependente. Sim. Então, assim, eu acho que tudo bem você ser contra, você querer falar, ainda mais ele que tem muito público, né? Ele tem uma influência muito grande, ele dá dessa influência positiva, ele fazer essa influência positiva contra as bets, contra a divulgação de bets, etc. Porque nós sabemos que essas pessoas influenciam as outras a se viciar. Muito. Mas o foco, na minha visão, teria que ser na lei, para proibir. Porque assim não existe mais, corta o problema na raiz. Entendeu? Não tem mais acesso. Quando a Bianquinha falou sobre debate, era debater justamente isso. O que fazer? Tipo assim, a Globo tem a casa de aposta dela, tem os times de futebol que tem casa de aposta, tem um monte de gente que tem casa de aposta. E as pessoas ficam falando dos influenciadores, porque é óbvio, é mais fácil você apontar o dedo pro influenciador, que o influenciador tá lá, mandando você jogar. Entendeu? Eu acho que existe críticas a fazer. Não, existe esse problema. Mas aí, por exemplo, tem gente que já tá dando uma olhada sobre isso e falando, não, peraí, então o problema, já que a gente vai ter casa de aposta, o problema é a propaganda. Não tem mais propaganda de cigarro, por exemplo. Não tem propaganda. As propagandas de cervejas é uma coisa totalmente diferente do que era antigamente. Então, assim, o ponto vai ser a propaganda. A propaganda tem que ser banida. Não dá pra ter influenciador acordando de manhã, mandando você jogar no Tigrinho, falando que você vai ficar rico. Ou que... E tentar proibir a plataforma de atuar no Brasil, de alguma então, forma. Tem que proibir a plataforma. Tem que fazer alguma coisa. Porque, assim, os influenciadores, novamente, estão... Porque vão pegar o corte e vão fazer o inferno, né? Então, vamos ser bem claros. Vão, já se O prepara. influenciador, é moral ele fazer isso? Não, é imoral. Só que é legal. O problema é esse. E se não for esse influenciador que você tá batendo, vai ter outro. Então, é como você procurar agulha no palheiro, entendeu? Você pega um aqui, tenta influenciar ele para que ele não divulgue mais, mas vai ter um outro cara que vai aceitar divulgar e ponto final, enquanto for legal. Enquanto estiver na lei que pode. É isso. E aí levantaram a questão de bater só em quem não é seu amigo, porque aí quem é seu amigo você fica quieto, como se o seu amigo não estivesse fazendo coisas de casa de aposta também. E aí o chat tá aqui, quer saber algumas opiniões do chat? Manda. A Daniela, olha só, temos mulher no chat. Parabéns. Sempre temos. Bem-vinda, Daniela. A Daniela Ela tá disse sempre no chat, seguinte, Daniela. A guria usa um termo de baixo calão pra se referir a outra mulher e daí fica se fazendo de vítima. O Felca tudo bem. está sim certo. Tudo bem. Mas ela Não se xingou, desculpou já. não Não xingou. Chamou de gostosa, pode ser visto de forma desrespeitosa e ela pediu desculpa. Não, Pronto. gente, Não precisa xingou. levar pro pessoal já. E
Deixa eu ver mais alguém aqui. O desgoverno não vai proibir. Cada casa de aposta pagou 30 milhões para funcionar no BR. Olha aí. Então, Proíbe se- o tigrinho. Proíbe e se deixa isso só for verdade, aposta em time de futebol. Só Acabou. aposta esportiva? só. Então, e Melhor, tem né? tem emissora divulgando, não são só os influenciadores. E então, novamente, é imoral? É. Não tô falando, não tô passando a mão na cabeça de ninguém, não é isso. Mas assim, o problema não está só nisso. E se não for fulano de tal, vai ser o Beltrano que vai aceitar e vai Uhum. divulgar e vai influenciar pessoas do mesmo jeito, enquanto estiver na lei que pode. Então, eu acredito que o foco disso tudo deveria ser mudar a Eu também legislação, Eu também entendeu? acho. Ficar fazendo CPI para apurar, se é que a CPI é para apurar quem está divulgando, eu acredito que é um tempo. Não vou falar tempo perdido, porque de alguma forma isso criou um certo debate, gerou debate no país e criou uma certa conscientização sobre o assunto, né? Que é um problema que existe hoje. Então não foi 100% à toa. Mas assim, vai mudar a lei? É essa a questão. Tem que mudar a lei. Porque hoje você tá batendo no fulaninho aqui, amanhã você vai ter que bater no Beltrano, depois você vai ter que pegar outro, você vai ficar caçando pessoas que divulgam o negócio? Eu acompanho a bolha do futebol. Uhum. Na bolha do futebol, todo mundo divulga aposta. E ninguém enche o saco desse pessoal. Tá em todos os times Todos. de futebol. Tem emissora que divulga. Não, sim. Tá É no que a Campeonato emissora, Brasileiro. novamente, é um CNPJ, não tem um rosto ali. Quem que é o dono da Globo? Quem que é o CEO lá? Tá. Mas se Um for Marinho, proibido, não sei não das vai quantas. poder, entendeu? Então. A Globo ela tem acesso a muito mais pessoas do que um influenciador, Com por toda exemplo. certeza. O que eu tô querendo dizer é o seguinte: tem um monte de influenciadores de outros nichos, por exemplo, o nicho da luta, do MMA. Uhum. Divulgam. Todos divulgam. Eu sei porque eu consumo, gosto de ver o resultado do UFC e etc. Eu vou em alguns canais e tá lá. A primeira coisa que aparece é a propaganda. Quando eu abro... Enfim, não vou ficar citando o nome dos caras, não, porque um dia eu quero conversar com eles, né? Mas eu gosto dos caras que analisam futebol europeu, futebol no... eu vou falar mesmo. Por exemplo, o Rica Perrone. O Rica Perrone, gosto pra caramba do Rica Perrone. Uhum. Toda vez que o Rica Perrone ele vai falar sobre aposta, vai lá ver o que ele fala sobre aposta. Sobre as bets. Entendeu? Vai lá. Ele defende. Só que por ser um nicho do futebol e ser um nicho onde lá as pessoas entendem isso como normal, ninguém tá puto. Mas aposta de futebol, né? Sem ser tigrinho. Ele defende a existência das bets, a aposta como em outros países, etc. Sem ser o tigrinho. Mas ainda assim é uma aposta. É isso que eu tô querendo dizer. Sim. Mas a aposta de futebol também gera vício, sim? Cara, eu acho muito difícil a gente falar sobre gerar vício, etc. Porque O cassino a gente sabe que gera, né? o cassino é diferente. Entendeu? Você joga lá um negócio, você tem um algoritmo por trás. Você tem essa falsa esperança de um dia você ganhar e recuperar o dinheiro que você perdeu. Ou de você multiplicar tantas vezes porque o influenciador falou. No jogo do futebol, eu acho muito diferente, até a estrutura. Porque você, em alguns lugares, inclusive, você só pode apostar até determinado valor. Você não pode multiplicar. Tipo, você não pode sair e falar assim, vou apostar R$1.000, sendo que você... Por CPF, dá pra saber quanto que você tem de renda, né? Você não vai apostar 50% da sua renda num negócio. Tem sites em Ou outros vai, países... né? Tem sites em outros países que bloqueiam isso. Tipo assim, não, você só pode apostar até tal valor. Entendeu? Ah, não Mas aí o sabia cara que tinha pega isso. outro site, acessa e aposta o tanto que quiser. A pessoa que é viciada, ela sempre vai arrumar um jeito, né? Mas agora a aposta de futebol, estão falando aqui que é completamente diferente. E não, eu sei que é diferente, mas a questão gera vício também, faz as pessoas apostarem até a vida no negócio. É esse o problema, né? Mas assim, eu já tive pessoas da minha família que tiveram problema com o jogo de carta, por exemplo, sabe? Com o jogo. Então, assim, é um negócio que vicia Poker. mesmo. Ah. Eu não sei exatamente qual é o jogo que ele joga. mas- Tem que convidar o Wesley pra vir falar de vícios. Eu sei que é o seguinte, o Sacani postou um texto, eu até já tinha falado com ele já sobre isso e tal, e ele falou que recebe muita proposta pra divulgar casa de aposta. Ah, é? E ele não aceita. Não aceitou. Não Parabéns, Sacani. aceitou. Pra divulgar o Tigrinho, pra divulgar o Foguetinho. Te admiro E ele ainda ficou até mais. puto, porque o Foguetinho... Como assim, uma coisa tão legal como o foguete sendo associado a uma merda eu de vi jogo? isso, é verdade, eu Então, vi isso. o Sacani, eu conversando com ele falou, assim, valores bem altos, tá? Dá pra imaginar como que o Sacani, né, é um cara que... E assim, por mais que alguém fale assim, mas tem gente que quer ter 20, 30 mil seguidores pra poder divulgar o Tigrinho e ganhar uma grana, entendeu? Cara, você tá errado. Você tá errado. Acabou.
Só que agora a gente tem um problema. Ficar batendo nos influenciadores, na Virgínia, no Rico, no Felipe Neto, na Bianchini, não vai mudar isso. O que vai mudar isso? Tem que resolver essa cidade de alguma forma. Tem que resolver na raiz, eu acho. Então. Tem que proibir. Proibir a propaganda, proibir o jogo, eu acho que tudo. a gente tinha que chamar, por exemplo, quem são os deputados, os senadores eu acho que também. votaram Eu a também favor acho. da legalização das bets. Uhum. Quem Com são? certeza. Tinha que Aí, pegar esses essa caras, a gente tem que meter um 38 ali, ó. Que isso? De modo figurado, tá, gente? Na internet. Botar eles no paredão, de modo figurado, tá? E é isso. Eu acho que tinha que cobrar quem legalizou Vai, me isso. explica. Por quê? Me explica. Qual que é a justificativa? Você que apoiou isso, quem são? Cadê os nomes? Pegar a lista desse pessoal. Exato. Vamos colocar nome, partido e término do mandato. Nunca mais volta num cara desse. Mas Acabou. tem isso exposto? Quais? Não tem ainda. Não tem? Eu já falei pro Arthur, falei pros caras do MBL. Cadê a porra da lista? A gente precisa saber. Que aí a gente começa a descobrir quem é que vota nesse negócio e nunca mais recebe um voto de ninguém. Aí a gente começa a fazer onde realmente dói no bolso desses caras. Entendeu? Na popularidade deles. Uhum. A gente vai... Meu, a Joyce Hasselman saiu de um mandato onde ela recebeu 500 mil de votos pra não receber 2 mil. Entendeu? Então é capaz sim da gente E enterrar o Felca, que tem cara político. O Felca, que tem uma audiência gigantesca, né? Tem mais de 1 milhão de inscritos. Ele poderia, de repente... Eu não sei se tem essa lista, né? Ainda não tem. Mas cobrar nessa parte, né? De todo mundo, na verdade, que estamos fazendo aqui, inclusive, né? Porque é muito fácil ficar jogando nas costas do outro. Faz aí, né? Se vira Vai, aí. Felca, faz aí pra gente. Não Resolva é isso. o Brasil. Não, mas eu acho Não, que eu o foco topo da gente deveria fazer ser esse. A gente vai fazer esse dossiê, eu vou... Hoje eu mesmo vou me encontrar com o Arthur e a gente vai falar sobre isso. A gente vai fazer um dossiê sobre os deputados, senadores que votaram a favor das bets. A gente tem que saber. Eu também acho que a gente tem o direito de Aí saber. a gente vai jogar isso na internet e aí eu conto com você, Felca. Era isso que eu queria falar pra você. Eu queria que a Soraya Tronic Entendeu? fizesse isso. Eu queria que a Soraya Tronic... Ela não tá na... É outra que tá hypando. Ela parou de seguir a Virgínia, vocês viram? Ela ficou chateada. Ela não tá à frente dessa causa? Cadê os políticos? Queremos saber quem votou a favor. Por que não está sendo feito um projeto de lei nesse sentido para proibir, já que virou um problema na economia do país, na saúde pública do país? Tá todo mundo falando disso. Então, era isso que eu queria falar pro Felca. Se fosse rolar esse debate, não ia ser um debate sobre se tá certo ou tá errado. Tá errado, beleza. Ele tá bravo, ele não quer. Mas tudo bem, mas eu ia falar pra ele assim, ó, a saída é essa, é chegar nos políticos, é chegar nos deputados, nos senadores, quem aprovou essa merda. E no Haddad, que passou pelo Ministério da Fazenda, isso eu já descobri. Tá? Isso é uma coisa que o Ministério da Fazenda, você pode chegar lá e procurar, passou por ali essa proposta de legalização. Então, cara, na boa, é isso que vai resolver as coisas no Brasil. Concordo. Exatamente. Beleza? Sim. Parabéns. Pronto. É isso, Felca. E Assunto também encerrado. depois o Felca podia começar a falar sobre o INSS, que tá precisando Isso, também. Pode isso. falar das bets e do INSS. Agora o Felca vai receber. Mas por que você não fala daquilo? Você não fala daquilo outro? Né? Exato. Quem toma a frente assim agora vai ficar sendo Boa cobrado sorte. de todos os assuntos. Boa sorte, Felca. Conheça o Cotai Project. O Cotai Project pretende desenvolver um ecossistema financeiro global que dará 100% de anonimato, liberdade geográfica e financeira para todos os usuários de criptomoedas do mundo. O ecossistema consiste em uma corretora de criptomoedas, um banco digital internacional e um gateway de pagamento em cripto. Tudo isso dentro da Cotai Wallet. Não perca essa oportunidade e acesse o nosso site. Link na descrição do vídeo.